A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Graça e paz, pessoal. Pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like para você ser notificado, porque todas as quintas-feiras nós vamos estar fazendo uma live. A mensagem de hoje é do pastor Rex Humble. Onde estão os mortos? A questão onde estão os mortos tem preocupado quase todas as religiões desde que o homem apareceu pela primeira vez na face da terra. Os antigos gregos diziam que os mortos iam para as ilhas dos bem-aventurados para serem julgados por 3 representantes do mundo subterrâneo. Se o morto tivesse sido uma pessoa boa e os 3 juízes assim o estabelecessem, eles lhes dariam passe para entrar nos campos elíseos. Ali, de acordo com a mitologia, os mortos ficavam numa terra de sol e de música e de ar fresco e agradável. As almas boas viveriam ali para sempre entre as alegrias muito simples de flores e córregos. Outras religiões já viam de outra maneira a residência final dos mortos. Os romanos diziam que a eternidade era um espelho assombrado desta vida. Os maometanos acham que os mortos serão recompensados ou punidos pelo que fizeram em vida. Os hindus e budistas dizem que as almas nascerão de novo e de novo e de novo, até alcançarem a bem-aventurança eterna. Isto, ao que dizem, é feito por meio da transmigração de almas. Depois, a alma vai residir então no corpo de um animal primitivo e inferior. Depois, no de outro animal, um pouco mais elevado, e assim por diante até chegar outra vez ao ser humano. Segundo a doutrina da transmigração, essa passagem da alma de corpo para corpo é feita para que ela se purifique. Depois, então, ela tem permissão de voltar ao lugar onde residem os deuses. Os budistas dão a esse lugar o nome de Nirvana, ao passo que os hindus, Brahmans, chamam-lhe de força universal. Então, onde está certo essa história? Neste mundo de tantas religiões e tanta confusão, perguntamos: quem é que está certo? A resposta é muito simples. A verdade foi revelada na Bíblia, que é a palavra de Deus e que, portanto, não permite especulação. A Bíblia diz claramente que uma das principais razões pela qual Jesus veio para a terra foi para nos mostrar exatamente como podemos obter vida eterna. A Bíblia diz: foi Ele que nos deu Jesus Cristo antes mesmo do início do mundo e agora se manifesta outra vez pelo aparecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe imortalidade para nós através das Escrituras. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. Note-se que a imortalidade sempre existiu, mas coube a Cristo trazê-la para a luz para que pudéssemos saber o que ela é e como obtê-la.
Graças para a Bíblia e para a revelação de Jesus Cristo, não precisamos ficar confusos nem nos deixar guiar por caminhos errados em nossa busca da aventura eterna. Para compreender melhor os ensinamentos da Bíblia a esse respeito, basta olhar o hebraico do Velho Testamento e o grego do Novo Testamento. A palavra hebraica Sheol era usada para designar o lugar onde moravam os espíritos dos mortos e é mencionada 65 vezes na Bíblia. Na versão do Rei Tiago, que foi traduzida por sua vez para praticamente todas as línguas do mundo, essa palavra é traduzida como sepulcro 31 vezes, como inferno, outras 31, e como precipício 3 vezes. Na versão grega do Novo Testamento, essa palavra é traduzida como Hades. É importante ter isso em mente para que possamos compreender onde estão os mortos. Você tem curiosidade em saber onde estão os mortos? Você tem curiosidade em saber para onde você vai depois desta vida? A Bíblia responde todas estas perguntas. No Novo Testamento existem 3 diferentes palavras gregas que foram traduzidas em inglês com o termo hell, que significa inferno. No inferno de Lucas, capítulo 16, versículos 22 e 23, por exemplo, é a palavra grega Hades. Por outro lado, ao passo que no inferno de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, é Tártaro. O significado de cada uma dessas palavras é usado para indicar o lugar dos espíritos que partiram. O certo é que estas 3 palavras gregas têm diferentes significados básicos. Hades é o Sheol do Velho Testamento, é o lugar onde os mortos impuros ficam lá após o julgamento perante o grande trono branco de Deus. Tártaro se refere para a prisão dos anjos perdidos. Esses anjos são mencionados em Judas, versículo 6. Lembrem-se dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua autoridade, mas deixaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão julgados. É evidente na Escritura que o Sheol do Antigo Testamento é o Hades do Novo Testamento. Isto é decisivamente ilustrado em Atos capítulo 2 e o versículos 27, onde é citado o Salmo 16, versículo 10. Traduzindo-se o Sheol do Antigo Testamento como Hades no Novo Testamento. A palavra usada no Velho Testamento para sepultura, no sentido de lugar de repouso do corpo, é kerbá, kerbé. A distinção entre Sheol e a sepultura é a mesma em toda a Escritura. Nunca se dizia que o corpo ia estar em Sheol ou Hades, nem que o espírito ia estar na sepultura. Portanto, Sheol e Hades são usados consistentemente em ambos testamentos para indicar a paragem dos espíritos mortos. A sepultura é apenas um depósito onde o corpo vai deteriorar e voltar para o pó original. Antes da vinda de Cristo, pouco se sabia sobre Sheol ou Hades. Ele é que trouxe para a luz todos os fatos relativos a esses lugares. Na verdade, o Antigo Testamento não distingue entre o lugar de repouso dos que morreram virtuosamente e dos que morreram em pecado. O Sheol era para uns e outros. Isto não é de surpreender quando nos lembramos de que foi preciso o sacrifício de Cristo para tornar possível essa distinção. O Antigo Testamento diz apenas que todos os mortos iam para o Sheol. Portanto, antes de Cristo, só existiam sombras muito vagas da vida de após túmulo. Ela era apenas uma leve esperança ou uma terrível ameaça. Quando Jesus veio, ele nos deu a percepção da vida eterna. Um de seus mais preciosos ensinamentos a esse respeito
foi aquela parábola sobre o rico e Lázaro. O acontecimento é narrado por Lucas no capítulo 16, versículos 19 ao 31. Pegue a sua Bíblia e você verá que contém uma descrição do aspecto físico do lugar onde ficavam as almas dos mortos nos dias do Antigo Testamento. Jesus contou a seguinte história. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e sempre dava grandes festas. Havia também um homem pobre e cheio de feridas, chamado Lázaro, que costumava sentar-se junto ao portão do rico. Lázaro ficava esperando para encher o estômago com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. O pobre homem morreu e foi levado pelos anjos. A Bíblia diz, pelos anjos, para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi enterrado, e já no inferno ergueu os olhos entre tormentos e viu Abraão lá longe e Lázaro ao seu lado. E então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Manda que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar minha língua, porque estou sofrendo muito neste lago de fogo. Mas Abraão respondeu: lembre-se de que você recebeu em sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está aqui gozando tudo isso, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os que estão lá não podem passar para cá. Nesse caso, pai Abraão, disse o rico: peço que mande Lázaro até a casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim eles não venham parar nesse lugar de sofrimento. Veja, fazendo uma ressalva aqui, esse homem estava naquele lugar de sofrimento não porque ele era rico. Ele é mencionado como rico porque ele tinha muitas riquezas. Mas ele foi parar naquele lugar de tormento porque ele era um rico mau. Ele era um rico que não amava as pessoas. Ele não ajudava as pessoas. Aquele homem necessitava de alimento e ele não dava. Isso pesou contra ele. Há muitos ricos que estão no céu, que estão no paraíso, e há muitos pobres que estão no inferno. Não é a posição que a pessoa ocupa, mas é o que a pessoa faz enquanto a pessoa está em vida. Veja bem, nessa parábola de Cristo, Sheol é um lugar com 2 compartimentos. Um deles é de tormentos e sofrimento. É onde iam parar a alma dos pecadores. No outro compartimento, chamado paraíso, ou colo de Abraão, era um lugar de repouso e conforto. O paraíso, portanto, era o lugar onde esperavam as almas das pessoas de bem. É no tormento do Sheol ou do Hades que o rico ergue os olhos para ver o pobre ao lado de Abraão. Ele estava bem ciente da tortura que vinha sofrendo nas chamas e expressava o desejo de que seus irmãos vivos lá na terra fossem avisados de que não deviam se reunir a ele naquele lugar de tortura das almas condenadas. Ele desejava que, através do testemunho de Lázaro, aqueles seus irmãos se arrependessem da vida que vivia. As almas virtuosas, inclusive a de Lázaro, ficavam no lado do Sheol chamado paraíso. Entre os 2 compartimentos havia um grande abismo, para que ninguém pudesse passar de um para o outro lado. Não havia ponte e nem passagem de espécie alguma entre os 2 lugares, de modo que era impossível passar de um lugar para o outro. O texto escritural que nós pegamos agora dá ênfase ao fato de que o rico sabia que Lázaro estava no lugar de conforto, mas ele sabia e sentia que estava muito longe. Jesus nos ensinou que Hades é o lugar dos mortos em geral. A palavra paraíso foi reservada para indicar uma parte especial do Sheol, que era reservada apenas para os espíritos dos bons.
Esse paraíso é que ia ser o destino da alma do ladrão arrependido que morreu na cruz ao lado de Jesus. E Jesus lhes disse: em verdade eu lhes afirmo que hoje você estará comigo no paraíso. Lucas capítulo 23 e o versículos 33. E Jesus lhes disse: em verdade eu lhes afirmo que hoje você estará comigo no paraíso. Lucas capítulo 22 e o versículo 43. Mas não termina aqui a história do lugar dos mortos. Algo de dramático e eterno iria acontecer muito em breve para modificar esse lugar: a ascensão de Cristo após a ressurreição. A partir da ascensão de Cristo aos céus, a Bíblia nunca mais se refere de novo ao paraíso como lá embaixo. Em vez disso, todas as referências a esse local são nos termos de lá em cima e acima. Paulo se refere de novo ao paraíso como o terceiro céu e diz que ele está lá em cima. E diz também: eu conheci um homem, não sei dizer se no corpo ou fora do corpo, por isso só Deus sabe, que foi levado para o paraíso e ouviu coisas que não podem ser explicadas por palavras humanas. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 3 e 4. Surge assim a questão de quando foi que o paraíso se mudou para cima. Paulo nos conta na carta aos Efésios: e assim Jesus disse que, quando ele subiu ao céu, tornou cativo o cativeiro e deu dádivas aos homens. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que primeiro desceu aos lugares mais baixos da terra. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Efésios, capítulo 4, versículos 8 ao 10. Essa passagem das Escrituras, junto com outras relativas para a ressurreição de Cristo, nos indica que na manhã da ressurreição, antes de se deixar tocar por Maria Madalena e pelos discípulos, Cristo primeiro precisou se apresentar diante do Pai, quando na verdade ele tinha estado os 3 dias sepultados ao mesmo tempo no Sheol, pregando aos espíritos em prisão. Ali, ele libertou os mortos que estavam no paraíso, colo de Abraão, e os levou do lugar de espera, no âmago da terra, para um ponto especial no céu. Foi então que cativou o cativeiro, ou a multidão de almas cativas das almas justas que estavam aguardando no Sheol Hades. Hoje em dia, quando morrem crentes, não vão mais para o Hades, vão direto para junto de Cristo. Paulo disse que queria partir para estar com Cristo. Ele era um homem virtuoso e sabia que partir para a morte era estar com Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 ao 8, Paulo usa palavras fortes para expressar a confiança que tem no fato de que estar ausente do corpo na morte é estar presente no Senhor. Portanto, os mortos virtuosos estão hoje com Cristo. Eles estão em presença do Senhor. Portanto, devem estar juntos com Cristo. Mas aonde está Cristo? Você pode perguntar. A Escritura diz que a alma de Cristo não foi deixada no Hades. Neste caso, onde está? Dezenas de outras escrituras nos dizem que ele subiu ao céu e está para a mão direita de Deus. E todas as almas dos justos estão com ele no céu. A mudança do paraíso de lá embaixo para lá em cima ocorreu quando Deus Pai aceitou o sacrifício de Cristo como válido para redimir os pecados dos justos do Antigo Testamento para toda a eternidade. Antes do Calvário, os pecados dos que acreditavam em Jeová eram redimidos pela oferenda de sacrifícios de sangue em antecipação para a vinda de Cristo. Quando isto aconteceu, os mortos que esperavam a vez de serem levados para o Sheol Hades se viram transportados de vez, e em vez disso, para um lugar elevado no céu, perto de Cristo ressuscitado.
Cristo veio para a terra para redimir todos os homens com o seu próprio sacrifício. Você vê isto em Hebreus, capítulo 10, versículo 4, e Hebreus, capítulo 9, e o versículo 26. E, portanto, tinha poder bastante para mudar o paraíso do Sheol Hades para um lugar embaixo do trono de Deus no terceiro céu, como está escrito em Revelações, capítulo 6, e o versículo 9. Está visto que, já que a salvação dada por Cristo é completa, o crente de hoje que morre em Cristo vai imediatamente para a presença dele, como está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículos 23, e 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8. Aí, ele aguarda com os santos de todas as idades a ressurreição dos mortos e a ceia do casamento do Cordeiro. E você pode perguntar, onde estão os perdidos? Sim, onde estão os pecadores? O lugar onde aguardam a ressurreição continua o mesmo. É ainda o Sheol Hades original, das entranhas da terra. As Escrituras não dizem coisa alguma sobre sua mudança, nem sobre a possibilidade de ser mudado até o fim desta época. Os espíritos perdidos aguardam ali o julgamento descrito no Apocalipse, capítulo 20, versículos 13. E o mar deixou sair os mortos que estavam nele. A morte e o inferno entregaram os mortos que estavam com eles, e todos foram julgados de acordo com o que tinham feito em vida. A sina do crente, o destino, fica determinado em sua vida. Ele conhece seu destino eterno. Não faz nada mais que aguardar o julgamento e a justiça de Deus para que a sua sentença seja iniciada. No paraíso dos justos, os mortos aguardam a ressurreição. Segundo Paulo, o paraíso está no terceiro céu, que é chamado céu dos céus, e onde está o trono de Deus, como está escrito em Neemias capítulo 9, versículo 6, Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 ao 4. Nesse lugar especial é que Cristo está sentado para a mão direita do Pai. Não sabemos qual a sua localização exata, mas é apenas que lá nós contemplamos Jesus e o veremos como ele é. Jesus está lá, ao lado do Pai. É acima da atmosfera terrestre, primeiro céu, e além do segundo céu, aonde estão as estrelas e planetas, que é o outro reino de Satanás, como está escrito em Atos, capítulo 14, versículos 17, e Efésios capítulo 6 e o versículo 12. A localização do terceiro céu é desconhecida na terra, mas parece estar ligada para a vastidão do espaço no céu, do norte do universo, como está escrito em Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 14. E você pergunta, porque são muitas perguntas, onde é o paraíso? As Escrituras sempre se referem ao céu lá em cima. Mas o que é esse lá em cima? É como se disséssemos que fica em ângulo reto com a superfície da terra, o que significaria então que está numa direção diferente em relação a cada ponto da terra. Do ponto de vista de uma pessoa na América do Norte e de outra na China, estaria em direção exatamente opostas. Assim sendo, lá em cima, pode ser qualquer lugar e nenhum lugar. A expressão lados do norte, em Isaías capítulo 14, levou alguns estudiosos do assunto a notarem que o que se quer dizer aí é nas partes mais longínquas do norte. Deus também diz no Salmo 75, versículo 5, quando eu receber a congregação, vou julgá-la de pé, pois a promoção não vem do leste, nem do oeste, nem do sul. Deus é que é o juiz. O que subtende aqui é o trono de Deus, onde ele recebe a congregação e julga retamente. Fica ao norte.
O norte fica na mesma direção para todos os pontos da superfície da Terra, seja na China ou na Antártica, na América, nas regiões árticas, e o norte é lá em cima, para todas as pessoas. Talvez seja também significativo que os polos magnéticos e geográficos da Terra ficam sempre apontando para o norte. Quem pode dizer por que é que a agulha magnética de uma bússola aponta sempre para a estrela do norte? Quando a glória de Jeová visitou o profeta Ezequiel, sua chegada foi marcada por um redemoinho que saiu do norte. Veja em Ezequiel capítulo 1, versículos 4 ao 28. E ainda existe mais uma observação de grande interesse. Nos céus do norte, a câmara telescópica revela um espaço aparentemente vazio, onde não existem estrelas, embora tudo em volta as tenha em quantidade. Alguns astrônomos dizem que isso é um racha no céu. Seria interessante saber se o Espírito Santo estava se referindo a isso, quando disse as seguintes palavras em Jó, no capítulo 26 e o versículo 7. Deus estendeu o norte por cima do espaço vazio e pendurou a pedra do nada. Sim, ele pendurou a pedra no nada. Qual o significado de tantas palavras que se referem ao norte nas Escrituras? Será que esse espaço vazio lá no norte é a localização do trono de Deus e do paraíso? Não podemos ter certeza disso, mas sabemos que o céu é onde mora Deus e isso é o bastante. Também se deve notar que existe outro céu mencionado nas Escrituras. É o céu da Nova Jerusalém, que não se tornará conhecido até depois da renovação da terra pelo fogo. Você vê isso em 2 Pedro capítulo 3 e o versículo 12, que virá depois do milênio, em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 ao 6, e da confinação de Satanás e dos pecadores ao inferno do juízo final, que por sua vez se seguirá ao grande julgamento de Apocalipse capítulo 20, versículos 10 ao 15. Esse novo céu será o da eternidade, o da grande cidade que Jesus está preparando para aqueles que o amam e que aguardam seu aparecimento, conforme João capítulo 14, versículos 1 ao 3 e Apocalipse capítulo 21, versículos 1 ao 22. Em desacordo com os mitos do homem de outrora e com as especulações do homem moderno, o crente sabe com certeza onde estão os mortos, os justos. Eles estão com Jesus no céu. Os pecadores aguardam julgamento no Hades, enquanto são atormentados. Terminando seu livro fascinante sobre a morte e a maneira de morrer, o Dr. Raymond A. Moody diz muito sabiamente: o que já aprendemos sobre a morte faz uma diferença muito importante na nossa maneira de viver. Se são mesmo reais as experiências semelhantes a que acabamos de conhecer, muito importa para o que cada um de nós está fazendo com nossa vida. Por que então muitos dizem que não podemos compreender por completo esta vida até termos uma ideia do que está vindo depois? Ou seja, eles dizem só saberemos depois de morrer, mas isto não é verdade. O que nós podemos ver, nós enxergamos através das páginas áureas da Bíblia Sagrada. O que vem depois desta vida especificamente são perguntas. Só os espíritos flutuam no ar, naquele lugar chamado paraíso ou Hades. Ou esses espíritos têm consciência? Podem eles falar, saber, sentir? Estão mesmo vivos neste momento de agora, num mundo diferente do nosso? A Bíblia diz que sim. Na nossa próxima palestra, falaremos sobre este tópico. Será que os mortos estão conscientes? Que Deus abençoe vocês.